A cidade de Eldorado dos Carajás fica localizada no sul do Pará, onde há uma grande concentração latifundiária. Não por acaso, na década de 90, esse município foi palco de um massacre, resultante das disputas entre o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, e de grandes latifundiários, né, que são donos de grandes latifúndios, onde os trabalhadores sem terra reivindicavam pela desapropriação da fazenda Macaxeira, fazenda essa que não cumpria com sua função social, de acordo com o Estatuto da Terra, pois era uma área improdutiva, né? Daí esses trabalhadores foram se manifestando em direção a Belém, a capital, para exigir o cumprimento de um acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, né? E com o governo do estado do Pará. No entanto, no dia 17 de abril de 1996, próxima à conhecida curva do S, esses trabalhadores sofreram uma represália que entraria para a história. Em setembro de 1995, meses antes do massacre ocorrer, cerca de 3.500 famílias começaram a formar acampamento às margens da rodovia próxima à Fazenda Macaxeira. Só em março de 1996 que decidiram de fato ocupar a fazenda e começar as negociações com o INCRA. O mesmo afirmou que a fazenda era produtiva. No entanto, os trabalhadores sem terra alegaram que o laudo apresentado era falso e obtido por um suborno junto ao superintendente do órgão federal do estado do Pará. O Instituto de Terras do Estado do Pará prometeu a mediação entre o INCRA e os trabalhadores rurais sem terra para a agilização do processo de desapropriação da fazenda, além do fornecimento de 12 toneladas de alimentos e 70 caixas de remédios para os trabalhadores acampados. A falta do cumprimento de ambas as promessas por parte do governo forçou os trabalhadores a iniciarem a marcha mencionada rumo à capital. No dia 16 de abril de 1996, os trabalhadores realizaram um bloqueio da estrada PA-150 no quilômetro 95, em busca de alimento e ônibus para dar continuidade à caminhada, que posteriormente foram oferecidos por José Maria Pereira Oliveira, o comandante da 10ª CIPM e da 1ª SICOM. Quando essas negociações foram canceladas na manhã do dia 17 de abril de 1996, os trabalhadores sem terra já deram início à organização de outro bloqueio de estrada, dessa vez na tal curva do S. A luta do MST vinha ganhando mais visibilidade e eles não desistiriam de lutar pelos direitos da classe trabalhadora e mais vulnerável, que era intensamente explorada no período. No entanto, o sistema da época era completamente dominado pelos ideais de latifundiários, comerciantes e empresários. Ainda, o aparato policial era bem violento nos estados. Por essas razões, o objetivo desses grupos de fazer o que fosse necessário para conseguir reprimir a luta do MST no Pará ficava bem claro. Durante a caminhada de 900 quilômetros até Belém, onde os trabalhadores sem terra iriam reivindicar seus direitos, a Polícia Militar realizou uma abordagem que foi articulada pelo governador da época, Almir Gabriel, o secretário de Segurança, Paulo Sete, e o presidente do Instituto de Terras do Pará, Ronaldo Barata, com o pretexto de desobstruir a rodovia. Foram cerca de 300 policiais armados com revólveres, metralhadoras e fuzis. Segundo relatos, os policiais chegaram lançando bombas de gás lacrimogêneo. A abordagem violenta dos policiais causou interrupção do protesto. Os trabalhadores resistiram com pedras e paus, porém a ação policial resultou em 19 mortos no local e 69 feridos. Mais tarde, mais 2 feridos morreram devido ao confronto, totalizando 21 mortes. Além disso, dezenas de lavradores foram presos e espancados. Segundo a perícia, pelo menos 10 sem terra foram mortos a queima-roupa e outros 7 por instrumentos cortantes, como facões, e alguns tiveram membros mutilados e crânios esmagados. Apesar dos sem terra terem resistido, nenhum policial foi morto. Após o ocorrido, Paulo Sete, secretário de Segurança, declarou que autorizou
usar a força necessária, inclusive atirar. 155 policiais foram levados a julgamento, porém não houve perícia nas armas, dificultando a identificação dos policiais que cometeram o homicídio. Então, os crimes permaneceram impunes. Houve também uma acusação contra o dono da fazenda Macaxeira. O fazendeiro Ricardo Marcondes de Oliveira fez a acusação alegando que o dono da fazenda Macaxeira devia ser responsabilizado pelas mortes, pois ele havia pago propina para que a polícia militar matasse os líderes do Sem Terra. Ele alegou que foi procurado para contribuir com a propina e que o dinheiro seria entregue ao coronel Mário Pantoja, comandante da operação que resultou no massacre. Nenhum dos fazendeiros foi levado a julgamento. Dos 155 policiais indicados, apenas os 2 comandantes da operação foram condenados, 20 anos após o massacre. O coronel Mário Pantoja, condenado a 228 anos de prisão, e o major Oliveira, condenado a 158 anos de prisão. Nenhum dos políticos foi responsabilizado pelo crime. As terras desapropriadas da fazenda Macaxeira foram entregues em abril de 1997, um ano após o massacre, onde formou-se o assentamento 17 de abril. Em 17 de abril de 1999, 800 sobreviventes ergueram um monumento das castanheiras mortas, idealizado junto com o dramaturgo Dan Baron, em memória das vítimas, após a destruição do monumento memorial feito por Oscar Niemeyer em Marabá, e em homenagem às vítimas do massacre de Eldorado dos Carajás, dia 17 de abril foi decretado o Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária.